Pessoal, retomando aqui agora a parte de planejamento que a gente vinha falando, uma parte muito importante do estudo de planejamento, principalmente na área de concursos, é o estudo dos níveis de planejamento. Você estudou lá nas nossas primeiras aulas os níveis da organização e com muita frequência a gente consegue correlacionar esses dois elementos, certo? O nível estratégico seria o nível mais amplo, o nível tático, o nível intermediário e o nível operacional mais ligado às tarefas. Porém, na área do planejamento, a gente tem que perceber algumas especificidades que são fundamentais para o entendimento desse conteúdo. Vamos lá. Os níveis de planejamento se subdividem exatamente iguais aos níveis de uma organização. Então a gente tem o nível estratégico. Importante, pessoal, na administração a gente tem alguns entendimentos, alguns conceitos que mudam de banca para banca. A maioria das bancas utiliza o conceito de nível estratégico. Porém, não é incomum a gente perceber bancas menores utilizarem o conceito de nível institucional. Então, para que você não perca nenhuma questão, nível estratégico ou nível institucional. Vou manter o conceito de estratégico, que é o mais comum, é o mais recorrente. Mas, professor, vi lá nível institucional, do que ele está falando? Exatamente igual ao conceito de estratégico, sem crise, certo? Assim como a gente tem no tático. Eles podem trabalhar também o conceito de nível tático como nível intermediário. E você percebe que faz todo sentido o nível intermediário porque ele está entre estratégico e operacional. E o nível operacional a gente não tem essa percepção, sempre é trabalhado como operacional, certo? Então vamos tentar pegar alguns conceitos. Anote aí comigo. O nível estratégico, ele é o mais amplo, ele compõe toda a organização. Então aqui eu vou ter altos riscos e longo prazo. No nível estratégico, eu estou falando de diretrizes da organização. É aqui que no próximo vídeo a gente vai trabalhar o conceito de missão, o conceito de visão, o conceito de valores. O nível estratégico, por que ele tem um alto risco, Marco? Não entendi. Porque um erro no nível estratégico faz com que toda a organização foque os seus esforços para um caminho que talvez não seja o certo. Se eu errar na hora de definir qual é o objetivo da minha organização, eu vou estar percorrendo caminhos errados, certo? Por isso que ele diz que tem um alto risco, porque ele é amplo, ele compõe toda a organização. E aqui eu estou falando do longo prazo, certo? No nível tático, aqui também você pode colocar, é a definição de diretrizes, certo? Então, o nível estratégico é o nível mais amplo. O nível tático, pessoal, ele tem médios riscos e médio prazo também. Ele é o nível que vai conectar as diretrizes lá do estratégico às tarefas do operacional. Voltando para cá, as tarefas do operacional. O operacional, ele é o de curto prazo. Ele é o de baixa amplitude, certo? Ele está ligado principalmente a tarefas. As tarefas. É aqui que eu vou desdobrar o planejamento estratégico e tático em tarefas. É no operacional que eu vou desdobrar o planejamento estratégico e tático em tarefas. Aqui é exatamente o que eu tenho que fazer no meu dia a dia, para conseguir alcançar as diretrizes que foram definidas lá no estratégico. O que eu preciso fazer diariamente, quais são as tarefas que a minha equipe precisa desempenhar para que eu possa alcançar os objetivos que foram definidos aqui no âmbito estratégico. Certo? Em relação ao prazo, a gente não pode ter esse conceito tão fechado, mas é importante que você tenha mais ou menos uma percepção. Normalmente, quando falamos de prazo, estamos falando de 4 anos em nível estratégico, estamos falando de 2 anos no nível tático e no nível operacional falamos da definição do ano a ano, certo? Então é importante que você tenha essa percepção. Algumas questões cobram de uma maneira um pouquinho distinta e é bom que você saiba disso. Elas vão dizer que o planejamento operacional é o desdobramento do estratégico e do tático,
Certo. É como se eu dissesse o seguinte: eu defino uma diretriz, um objetivo amplo e vou desdobrando as tarefas que eu preciso fazer para atingir aquele objetivo. Certo. Ele também pode dizer que se eu ampliar o operacional, eu chego no estratégico. Certo também. Se eu ampliar o operacional, ou seja, se eu tentar buscar quais são os elementos fundamentais que aquelas tarefas visam atingir, eu estarei chegando no estratégico. Também é certo. Então, as questões podem cobrar dessa forma e show de bola. Pessoal, outro cuidado que a gente tem que ter em relação às questões é em relação ao longo, ao médio e ao curto prazo. Por quê? Porque muitas vezes, e eu já vi isso acontecer em questões, eles trabalham o tático como curto prazo. O que você tem que entender não é a relação do conceito fechado, longo, médio e curto prazo. Você tem que entender que o que de mais curto prazo é o operacional, que o de médio prazo é o tático e o que de mais longo prazo é o estratégico. Então, muitas vezes você vai ver uma questão que está dizendo que o tático é de curto prazo, porque ele está falando, ele está deixando entender que o operacional é de curtíssimo prazo. Então também está certo. O que você tem que entender é a relação dos três. Qual tem mais curto prazo e qual tem mais longo prazo e qual está entre os dois, certo? Então isso é fundamental que você possa compreender. Então no nível estratégico eu tenho as diretrizes, no nível tático eu tenho as definições principalmente relacionadas às pessoas e no nível operacional eu tenho as tarefas que eu vou ser obrigado que eu tenho que definir, que eu tenho que fazer, que eu tenho que operacionalizar para atingir os objetivos estratégicos, para atingir as diretrizes estratégicas que estavam definidas no meu referencial. Certo, pessoal? Próxima aula agora, uma aula importantíssima, a gente vai falar de missão, visão e valores aqui do planejamento estratégico. Um grande abraço e continue com a gente.